Ezequiel, capítulo de número 1. Todos nós que estudamos somos conhecedores que Ezequiel, ele foi um profeta que foi levantado por Deus. E Ezequiel, ele viu aquilo que muitos profetas ele não viram. Porque o ministério profético de Ezequiel foi um ministério profético diferenciado. Dentro de algum estudo, ou pouco estudo que tenho, eu cheguei em um denominador comum, juntamente com muitos amigos que estudavam também junto conosco, inclusive os professores também, que o livro de Ezequiel é o livro mais difícil da Bíblia. O livro de Ezequiel, ele é o livro mais difícil da Bíblia. E quando eu falo que o livro de Ezequiel, ele é o livro mais difícil da Bíblia, é porque Ezequiel, ele usa muito alegoria, assim como na escatologia, que é o livro de Apocalipse. Porém, os detalhes da escatologia que João relata na sua visão lá em Apocalipse, tem uma certa diferença da forma simbólica e alegórica e figurativa de Ezequiel. Mesmo que alguns textos tenham algum parentesco, alguma conexão, mas é um dos livros mais difíceis de compreensão. É o livro de Ezequiel. O capítulo de número 1 que a gente lemos, a Bíblia vai mostrar que o povo aqui estava dentro de cativeiro. O povo estava na escravidão. E o que causou a escravidão para o povo? A primeira verdade que a gente vamos extrair aqui foi a desobediência do povo. Porque a Bíblia vai dizer que Jeremias, para quem não sabe, Jeremias e Ezequiel têm um nível de distanciamento muito curto, um para com o outro. E Jeremias, ele profetizava, mas o povo não dava crédito. Porém, Deus agora resolve mostrar para Jeremias quem é Jeremias. Jeremias, ele foi a última voz profética que Deus utilizou para que a nação de Israel não entrasse em cativeiro, não chegasse a esse nível a qual Ezequiel, ele relata no capítulo de número 1. Porque não era projeto de Deus que a nação entrasse dentro de cativeiro. Mesmo Deus usando Jeremias, o povo tapava os ouvidos para não ouvir. Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. A Bíblia não diz assim, quem escuta, não, a Bíblia diz assim, quem tem ouvidos, que ouça. A Bíblia não diz, quem tem ouvido, escute. Porque é uma certa, para quem estuda sabe o que eu estou falando, que há uma certa diferença aí. Porque você estar aí sentado, você estar aqui a me escutar. Mas ouvir é prática. A partir do momento que a gente ouve, a gente pratica. E quando a gente pratica o que a gente ouve, a gente melhora. E quando a gente pratica aquilo que a gente ouve, há restauração sobre a nossa vida. Em Jeremias, ele é levado no capítulo 18 a uma casa de um oleiro. E lá, Deus mostra para Jeremias a situação espiritual que a nação estava. E a pergunta foi uma. Perceba a conexão de Jeremias para Ezequiel. A pergunta foi uma. Para Jeremias, será que eu não posso fazer assim como fez o oleiro com essa casa de Israel? Será que eu não posso fazer da mesma forma? Deus estava mostrando para Jeremias
que ainda tinha jeito de restauração, que ainda tinha jeito da nação evitar entrar nisto aqui. Mas infelizmente, às vezes, mesmo você recebendo orientações, você escolhe entrar dentro de cativeiro. Existem alguns cativeiros que a gente entra na nossa vida que é culpa nossa, que é escolha nossa, que é por falta de prática, que é por falta de cumprir aquilo que é ensinado. Jeremias profetizou e o povo não dava nem ouvido. Aí Jeremias disse: eu não vou mais profetizar. Quando Jeremias diz assim, não vou mais profetizar, ele sente como que seus ossos pegassem fogo. Era Deus mostrando para Jeremias que ele não tinha mais como voltar. Porque quando Deus, ele chama alguém para uma finalidade, você não tem como mais voltar. Isso aqui é uma pura realidade. Alguém certa vez fez uma pergunta para mim, eu já vou passar para o presbítero Antônio, 8 horas em ponto eu passo para ele. Fez uma pergunta para mim e disse assim: qual é a maior certeza do chamado? Qual a maior certeza do chamado? Quando eu escutei essa pergunta, deu um nó na minha mente. E eu disse: eu não vou te responder agora, porque eu não vou ser hipócrita e nem leviano, para dar uma resposta, para demonstrar que eu tenho uma resposta para tudo. Mas depois eu te trago essa resposta. E eu cheguei em casa e fiquei matutando comigo, pensando e dizendo: Senhor, como é que eu vou responder essa pergunta? Porque eu prego sobre o chamado, eu falo sobre o chamado, a Bíblia mostra sobre o chamado. Mas qual é a maior convicção de um chamado na vida de alguém? É porque prega bem? É porque canta bem? É porque se expressa bem? É porque tem um bom estudo? E eu fiquei interrogando a Deus sobre isso aqui. E a resposta foi única, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu ouvido. Ai de mim se ele não fale, porque se ele não fala, até hoje eu não saberia responder isso. O Espírito de Deus disse assim para mim: a maior convicção de um chamado é quando você quer parar e você não consegue. É a maior convicção de um chamado. Você sofre, você padece, mas você está ali. E você aguenta, você não volta atrás, você não recua. Quando Jeremias disse: eu não vou mais profetizar, ele sentiu os ossos dele arder. Era Deus dizendo: Jeremias, não tem como mais voltar, porque eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Presta atenção. E antes que te formasse, irmãos, eu preciso aplicar isso aqui para você entender o que é chamado. Abra a sua Bíblia, por favor, e alguém leia bem rápido, eu tenho só 4 minutos. Leia bem rápido Jeremias capítulo 1 e o versículo 5, para você entender o que é chamado. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Pera aí, quer dizer que o chamado não se inicia quando você se converte. O chamado não se inicia quando nós professamos a fé. O chamado começa lá no ventre. O projeto de Deus começa lá no ventre. É por isso que eu digo uma coisa para os meus queridos irmãos aqui. O chamado é desde o ventre. Agora, porém, para que esse chamado seja concretizado em nossas vidas, aí nós precisamos obedecer. Porque se não houver obediência, é impossível que o chamado de Deus seja concretizado na sua vida. Obediência à palavra, obediência ao ministério, obediência às lideranças, que é a coisa mais difícil que tem hoje, é pessoas querer mais obedecer, principalmente pastor de igreja. Porque muitos dizem: não, quem manda na minha vida sou eu, pastor não.
E você está certo, o pastor não manda, ele libera. Porém, quem quer andar debaixo da bênção tem que obedecer. Eu me lembro uma certa vez que um pastor que me pastoreou, tinha um casal que estava na maior guerra, e chegava para o pastor e disse assim: ó pastor, não quero viver com aquela mulher mais não. Por quê, meu filho? Ela tem tanto amor. Não quer mais viver? Não quero mais não viver mais não. Por que não? Não está dando certo. E o pastor disse: faça assim, venha com ela, que eu quero conversar com vocês dois juntos. Aí veio os dois juntos. Um sentou de um lado, outro sentou do outro. Nem para a cara do outro olhava. Se não estava olhando para a cara do outro na frente do pastor, imagine em casa. Porque às vezes, irmão, a gente quer demonstrar uma coisa aqui que em casa está errado. E a gente tem que ter cuidado com esse negócio. E o pastor ficou olhando, não olhava nem para a cara do outro. Sabe o que aconteceu? O pastor disse: olha, quando vocês se casaram, qual foi a promessa que vocês fizeram? Aí ele disse assim: a promessa foi essa, até que a morte os separe. E por que você quer separar agora, rapaz? Ele disse: não dá para viver mais que essa mulher. Ele disse: não, tudo bem. Agora você sabe que quando a gente faz uma promessa diante de Deus, nós temos que cumprir. Concorda? Ele disse: não, pastor, concordo. Eu concordo, mas eu não quero mais viver com essa mulher. Pronto, dobra o joelho aqui. Dobrou o joelho os dois. E na hora que o pastor estendeu a mão e começou a orar, e disse assim: Senhor, os teus filhos fizeram uma promessa diante de ti, Senhor, que até a morte os separasse. Então chegou o momento, Senhor, de o Senhor levar os dois. Porque a separação vai acontecer agora. E logo na mesma hora os dois se abraçam. Não, pastor, ainda vamos continuar mesmo casados. Ou seja, o assunto do divórcio já mudou. Então, meus irmãos, ouvir é uma coisa, praticar é outra coisa. E a nação não obedecia. Aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, eu vou fazer como fiz com aquele vaso lá na casa do oleiro. Sabe aquela simbologia que tu viu lá na casa do oleiro? Pronto, eu vou fazer desse mesmo jeito. Aí onde foi que isso aconteceu? Em Ezequiel 37. Percebe a conexão? Isso aconteceu em Ezequiel 37. Mas para isso acontecer, ele precisou morrer espiritual. Não era isso que Deus queria. Chegar a uma decadência espiritual, porque ali não é literal, ali não tinha osso de verdade, ali era uma visão, irmão. Aprenda isso. Eu já vi pessoas pregando Ezequiel 37 e dizendo que ali tinha osso mesmo. Não, ali foi uma visão, ali era a nação de Israel, em uma linguagem ali figurativa, alegórica, não literária, da qual revelava a situação espiritual do povo. E como foi que mudou a vida espiritual do povo? Ezequiel está andando, Estevão agora está andando sobre o vale, ao redor do vale, porque ele não podia pisar nos ossos, porque ninguém pode pisar em ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. E ele andava ao redor do vale. Aí a voz fala assim: Ezequiel 37, tá, irmão? Sabe que lê Bíblia? Ezequiel 37. Ezequiel, porventura poderão reviver esses ossos? Irmãos, se a pessoa está morrendo, a gente já diz que não tem jeito às vezes. Ou a pessoa acabou de chegar a óbito, você não crê mais em nada. Ou às vezes está com uma enfermidade, já diz: vou morrer. Imagina agora andar dentro de um vale que só tinha osso. Não tinha pele, não tinha nervo, o espírito não estava ali, mas não tinha carne, não tinha nada, só osso. E aí a voz do Senhor vai: poderão reviver esses ossos? Ezequiel dá uma olhadinha assim e fala: Senhor Jeová, tu o sabes. Aí quando Ezequiel foi tão sincero para com Deus, sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu encerro agora, vou até fechar aqui e já abro de novo para acompanhar o ensinamento do presbítero Antônio. Mas olhe para cá para você entender.
coisa que é só Deus mesmo. E eu vou repetir isso aqui para os irmãos entenderem o que eu quero falar nesta noite aqui. O capítulo 1, o povo está em cativeiro, mas não era projeto de Deus. O povo estava frustrado, desanimado, porque às vezes vem desânimo para a sua vida, é você mesmo que procura. Às vezes você está passando, muitas das vezes, entre aspas, não são todas as ocasiões, mas a maioria das ocasiões você está angustiado para baixo, porque você mesmo causou aquilo. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo causou aquela situação espiritual. Então o que acontece? Ezequiel: poderão reviver esses ossos? Ele disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aí a ordem foi essa: Ezequiel, profetiza sobre estes ossos. Porque Deus, ele é tão sábio. Deus, ele é tão sábio que ele não falou assim: profetiza sobre esse povo, porque ali só tinha osso. Deus estava mostrando a Ezequiel, em uma linguagem figurativa, ossos. Profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetiza, a Bíblia diz na hora, ele disse: ossos, ouve a palavra do Senhor. Porque não tem como ter vida sem ouvir a palavra. Não tem como ter avivamento sem ouvir a palavra. Não tem como ter restauração sem ouvir a palavra. Quando ouve a palavra, irmãos, começou um ruído e um reboliço dentro do vale, e os ossos começaram a se encaixar. É Deus dizendo: quando ouve a minha palavra, eu coloco as coisas no lugar. A partir do momento que a gente começa a dar ouvido à voz de Deus, as coisas começam a ir para o lugar certo. Quando as coisas estão dando muito errado, é porque nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Ossos se uniram em cada osso quando eles ouviram. A sequência foi: veio o nervo, veio o pele, e por final o espírito de vida. Não tem como haver restauração na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu relacionamento, seja qual for a área da sua vida, sem que você ouça a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, aí sim haverá restauração. E alguém que está aqui que precisava ouvir isto aqui. Tem muito que nós vamos aprender hoje, mas você precisava ouvir isso aqui, porque tem muita coisa que só está dando errado, entre aspas, porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você tem mais facilidade de ouvir a voz do vizinho. Você tem mais facilidade de ouvir a voz daquele que não tem testemunho para te dar. Você tem mais facilidade para dar ouvido àqueles que não têm o que te oferecer. E às vezes nem a mesma fé que tu tem. Você já acredita no que eles falam. Já pega e diz: é verdade, é isso mesmo. Esquece de ouvir a voz daquele que tem a direção para você. Porque se é uma coisa que eu ignoro, seja o cristão que for, é quando, muitas das vezes, quando está passando por dificuldade, provação na vida, vai comentar a sua vida para quem até nem crente é. E a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina a comunicar aos santos, a igreja. E às vezes, tem pessoas que têm mais prazer e privilégio de às vezes pedir uma direção, um conselho a um ímpio, às vezes que não tem nem crente é, do que procurar um servo de Deus que tem um conhecimento bíblico e procurar a liderança da igreja para pedir uma orientação. Aí vai, aí se enrola. Aí das coisas funcionar, enrola-se mais ainda. E tem gente enrolada por conta disso. Irmãos, o mundo aí tem uma mentalidade, a igreja tem outra. O mundo aí fora tem uma audição, a igreja
O mundo aí fora tem um linguajar, a igreja tem outra. O mundo aí fora tem uma visão, a igreja tem outra. Então, se você está no rebanho, se você está na igreja, a sua visão tem que ser visão de pessoas que entendem o que é Deus, o que é Bíblia, o que é palavra. Se você passa por uma dificuldade e vai conversar comigo, a primeira coisa que ele vai te dizer: hoje, se eu fosse tu, eu fazia isso. Se eu fosse tu, eu fazia logo isso. Hoje, tu suportou isso e tu ficou calado. Ou se eu fosse tu, já tinha pulado na garganta, já tinha estraçalhado, rasgado tudo. O crente é diferente. A mentalidade do crente é outra, a visão do crente é outra, o falar do crente é outro, o agir do crente é outro. E não venha me dizer negócio de carne fraca, porque a moda é essa. A pessoa faz o que quer, aí depois vem com a cara mais lisa e é porque a carne é fraca. E por que não tocou fogo nela na oração? E por que não tocou fogo nela no jejum? E por que não tocou fogo nela na consagração? A carne é fraca, mas o espírito é forte. E se o espírito é forte, o espírito faz com que você suporte ela. Se você não suporta ela, é porque você está totalmente desconectado de Deus e da palavra. Então tenhamos cuidado. Isso são detalhes que a gente precisa observar para amanhã. Você não está me procurando e eu dizer: mas irmão, você lembra? Olha, ou um negócio chato, irmão. Ou um negócio que me dá um nó na cabeça. Porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é ensinar. E às vezes eu vejo alguns irmãos procurar a gente, às vezes, e vai tocar na tecla de algo que está acontecendo, que eu ensinei aqui. Me sobe uma temperatura, irmão. A gente tem que manter o controle, mas no olhar já diz tudo. Porque a gente orienta, ensina, que muitas das vezes eu já ensinei aqui, e a pessoa se enrolou, aí depois chegou com a cara: eita, se eu só tivesse me ouvido, não teria acontecido isso. E é, irmão. É por isso que eu falo e eu encerro aqui agora e já passo com o presbítero Antônio. Escutar é uma coisa, ouvir é outra. Eu não gosto de quem escuta, eu gosto de quem ouve. Quem escuta, escuta hoje, amanhã.